Eduarda e hoje, juntamente com o meu grupo, vim falar um pouco sobre Kant e seus pensamentos. Kant foi um filósofo do século XVIII que teve contato com obras importantes de filósofos empiristas, que era uma doutrina que defendia que o conhecimento é fruto das experiências e experimentações, e o indivíduo aprendia por meio dessas experiências sensoriais com a utilização dos sentidos, como Roger Bacon, e filósofos racionalistas, onde sua base era a razão e não experiências vivenciadas pelo ser humano. Além disso, os filósofos racionalistas acreditavam que existem ideias inatas, que são conhecimentos que nascem com indivíduos, como René Descartes. Kant procurou encontrar um caminho entre as duas correntes de pensamento e explicar se era possível ter conhecimento através delas. Kant, o conhecimento é possível através da combinação da experiência, sensibilidade, e da razão, o entendimento. Ele argumenta que o conhecimento não é meramente um produto da experiência, nem apenas da razão, mas sim de uma síntese entre os dois. Em sua obra Crítica da Razão Pura, ele busca responder essa questão sobre conhecimento, mas apesar de defender a possibilidade do conhecimento, Kant também destaca seus limites. Ele argumenta que o conhecimento humano é limitado às experiências e às formas da razão, não sendo possível ter acesso à coisa em si, o objeto em sua natureza mais profunda. O conhecimento que temos é, portanto, um conhecimento fenomenal, ou seja, um conhecimento das aparências, das coisas como elas nos são apresentadas pela experiência e pela razão. Kant revela que o espírito, ou a razão, modela e condena as sensações, das quais as expressões dos sentidos externos são apenas matéria-prima para o conhecimento, possível e inteligível, os nossos julgamentos morais e empíricos, dando união ao sistema. Um exemplo do juízo sintético é que todo o corpo é pesado. Uma observação é que de fato todo o corpo tem massa, por isso pesa. Porém, o peso pode variar. Portanto, o juízo sintético trata-se da experimentação para garantir o conhecimento verdadeiro. Não se pode alcançar a verdade apenas pela análise de suas proposições. Na obra Crítica da Razão Pura, 1781, Kant não só elabora como se dá nosso conhecimento, como também busca formular maneiras para fazermos um bom uso do entendimento. Ao perceber que somos limitados pelos que nos é dado conhecer, não podemos conhecer as verdades sobre o mundo como ele é em si. Isso porque percebemos e pensamos o mundo de formas determinadas. Assim, é capital estudar como o conhecimento pode ser limitado, pois isso nos permitiria compreender suas possibilidades e suas aplicações reais. Já em Crítica da Razão Prática, 1788, Kant formula as bases da sua filosofia moral. Perguntas como o que funda a ação humana e o que nos é dado fazer fazem parte do que é buscado na obra. Ela constitui, assim, um tratado sobre a moral humana. Nessa obra, o autor analisa a moralidade de forma similar ao modo como formula sua abordagem acerca do conhecimento. Ele discute os princípios da ação moral e estabelece que ela é independente da determinação divina. Assim, os homens seriam responsáveis por seus atos devido à sua liberdade e à sua capacidade racional. Insatisfeito com ambas doutrinas, e inspirado nas ideias do empirista desde Hume, o outro filósofo da época do Iluminismo, Kant propõe uma abordagem que se contrapõe ao empirismo e ao racionalismo. Para ele, o conhecimento é adquirido por meio da interação entre o objeto e o sujeito, e tem como ponto de partida o interesse do indivíduo em aprender sobre o objeto. Ou seja, Kant coloca o sujeito como peça principal em uma relação cognitiva. Kant critica o racionalismo e o empirismo, pois defende que ambas as doutrinas não consideram o papel ativo da pessoa no processo de aquisição do conhecimento. Dessa forma, Kant estabelece limites para o intelecto humano em relação ao conhecimento, diferente de uma perspectiva ceticista. Kant acredita na possibilidade do conhecimento, mas defende que o indivíduo tem um conteúdo sensível a partir do qual ele capta e interpreta informações. Isso significa que um pensamento não pode ser explicado com elementos externos ao indivíduo, mas deve ser relacionado com o próprio funcionamento da sua mente. A razão, o entendimento, gera conceitos e fornece um conhecimento, a priori. A priori é o conhecimento anterior à experiência. São as noções puras de entendimento, aquelas capacidades que o indivíduo tem desde que nasce, que consiste nas 12 categorias conhecidas desde Aristóteles, como a substância, a quantidade, etc. Mas para o filósofo, os homens não têm condições de conhecer a realidade pura das coisas, ou seja, as coisas como realmente elas são. O conhecimento a priori dá a forma do conhecimento humano, no caso, a estrutura do conhecimento,
segundo o criticismo de Kant, é fornecida pela razão. O criticismo de Kant consiste na ideia de criticar as coisas, porém, vai além de simplesmente criticar por criticar. A crítica kantiana coloca em debate a razão e as possibilidades de conhecimento. Em outras palavras, ao invés de questionar a forma como você conhece as coisas, Kant propõe a investigação do próprio conhecimento. Essa forma de pensar e analisar é que recebe o nome de filosofia transcendental. De acordo com ele, o conhecimento, seja prático ou especulativo, concentra-se em 3 perguntas: o que posso saber, o que devo fazer e o que me é dado esperar. Juízo sintético. A priori junção entre 2 primeiras formas de conhecimento. O juízo analítico, forma de conhecimento segura, onde o predicado não altera o sujeito. Exemplo: todo triângulo tem 3 lados e o juízo sintético, forma de conhecimento insegura, onde o predicado altera o sujeito. Exemplo: aquela garrafa é verde. Observação: apenas aquela garrafa é verde. As outras existentes podem não ser. Nessa obra, ele sintetiza a possibilidade do homem seguir sua própria razão, a qual seria, ao mesmo tempo, a saída do homem de sua menoridade. Vale citar que Kant foi um entusiasta do iluminismo. A obra O que é Iluminismo é reflexo dessa sua ligação com o movimento das luzes. Para ele, a razão era suficientemente capaz de resolver as questões relativas à moralidade sem precisar de uma intervenção interna, divina ou elementos sobrenaturais, para realizar ou justificar suas escolhas. Nisso desenvolve seu imperativo categórico, uma fórmula racional para a resolução das questões morais. A filosofia de Kant valorizava a razão e a crítica para definir os limites do conhecimento humano. Ele também defendia que a ética deve ser baseada na razão e que a liberdade é a base de uma concepção política. Ele reúne conceitualmente o racionalismo de Descartes e o empirismo de David, relacionando assim a razão humana e a relevância da experiência na aquisição do conhecimento. A união desses conceitos é chamada na filosofia de Revolução Copérnica.